Revisão da vida toda. Ministros alteram entendimento sobre mudanças de voto de ministro aposentado. Para você entender, existe uma resolução no STF que diz que voto de ministro aposentado será mantido. Por quê? Além disso, teve uma questão de ordem, inclusive, que influenciou diretamente a revisão da vida toda e ainda influencia. Nós tivemos a aposentadoria de 3 ministros ao longo do julgamento da revisão da vida toda: Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Nós sabemos também que o voto do ministro Marco Aurélio, o relator original da revisão da vida toda, foi mantido no julgamento do mérito. Beleza, ele foi favorável aos aposentados. Nós sabemos também que o Ricardo Lewandowski também foi favorável, mas a AGU utilizou de uma manobra para falar que o Ricardo Lewandowski foi omisso porque ele teria feito um voto sem se manifestar sobre alguns pontos, sendo que, na verdade, a gente sabe que o Ricardo Lewandowski acompanhou integralmente e sem ressalvas, ou seja, ele assinou embaixo o que o ministro Alexandre de Moraes votou, e o voto do ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, foi um voto completo e nem a AGU, nem o INSS alegaram omissão no voto do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, temos nos embargos de declaração do tema 1102 o voto da ministra Rosa Weber já computado, de forma favorável aos aposentados, mas limitando atrasados desde dezembro de 2019. Entre advogados, professores e até magistrados, existe uma pequena divergência de interpretação sobre esse voto, mas, via de regra, seria esse o voto favorável, só que limitando atrasados desde dezembro de 2019. Aí que tá. Acompanha comigo. Eu sei que você já deve ter visto em alguns canais esse trecho, mas eu não vi uma explicação ainda, então eu tô vendo muitos comentários, muitas dúvidas. Então vamos ver o trecho, se você ainda não viu. Se você já viu, presta atenção nas falas do ministro Fux e Alexandre de Moraes. É um trecho curtinho e depois eu já venho com as explicações. E deixa eu ler essa mensagem aqui do José de Pernambuco. Doutor, já estou recebendo o meu reajuste. Quero agradecer você e gostaria de saber como ficaria os meus atrasados. Essa mensagem do senhor José, um cliente aqui do escritório, nos procurou no meio do ano, já está recebendo o seu reajuste, porque fez uma análise completa e descobriu que existem mais de 20 revisões que não precisa esperar essa história do STF. E muitos clientes já estão recebendo outras revisões. Ainda que você tenha a revisão da vida toda, faça uma análise completa. Por quê? Porque você pode estar deixando dinheiro na mesa, você pode estar deixando dinheiro para o INSS. WhatsApp no link do comentário fixado. E agora vamos acompanhar o que os ministros falaram e presta atenção bem na fala do Fux e do Alexandre de Moraes. Eu já venho com a explicação logo depois. Nós temos vivenciado aqui que os novos componentes, não são poucos, e as contribuições são magníficas. O ministro Flávio Dino tem uma experiência como governador, como político, etc. E nós temos aí uma regra que, no meu modo de ver, ela já perdeu um pouco o sentido, que é a regra de que os novos não podem votar. O tribunal mudou muitíssimo a sua composição. A questão de ordem, na época, foi levada a efeito pelo ministro Alexandre, e eu não estou tendo aí indelicadeza de não ter falado com ele antes. Mas eu entendo que nós deveríamos repensar o regimento no sentido de permitir aos novos também que votem em questões que ainda não acabaram. Porque o que diz o Código? Até a proclamação do resultado pode haver modificação do voto. E eu acho que isso poderia ser repensado a partir de uma autorização. Seria permitir aos novos ministros que sobrepusessem o seu voto ao anteriormente proferido pelo Porque antecessor. não acabou o julgamento. Como era anteriormente. Ou não, ministro Alexandre? Presidente, eu fui que sujeitei a questão de ordem à época, e agora, conversando com o ministro Fux, nós acabamos verificando que diversos casos, ou em diversos casos,
em que nós estávamos completando o julgamento de mérito, seja RE, seja ADI, contabilizando os votos já proferidos, mas aí o que vem, como houve alteração significativa, 4 vagas em poucos anos, daí se entra com embargos de declaração. E ao entrar com embargos, na verdade, nós estamos produzindo um novo julgamento de mérito, porque aí sim os novos 4 podem participar. Nós tivemos vários casos importantes assim, que se todos pudessem ter votado no mérito, nós não precisaríamos ter alterado o julgamento nos embargos. E realmente, até para o jurisdicionado, fica algo estranho. O mérito está terminando, os novos ministros não podem participar, a hora que vem o embargos podem, e os embargos acabam tendo efeitos infringentes. Então, acho que nós temos que, pelo menos, pensar sobre isso para evitar, porque foram vários julgamentos importantes em que proclamamos o resultado que um julgamento que já vinha de pedidos de vista, pela importância, e aí depois de 3 meses, embargos, e o resultado se inverteu. Isso eu acho que para o tribunal não fica bem realmente. Senhor presidente, só para não cometer uma indelicadeza, eu dou um exemplo, o ministro Flávio Dino para o governador, mas todos os novos ministros têm grandes elementos acrescentados. É que no caso do ministro Flávio Dino, acaba sendo um ministro com voz, mas sem voto, porque ele participa mesmo quando não pode votar, então ele vai, daí ele fala, eu não estou votando. Dessa vez o bullying não foi meu. Mania de honrar meu salário. Né? Senhor presidente, Pois não, ministro. Só registrar que quando discutimos isso lá, eu fui voto vencido. Porque eu defendo e continuarei defendendo, e fico feliz de ver essa discussão novamente colocada, quem vota é a cadeira, não são as pessoas. Ontem, em renovando meus agradecimentos à Vossa Excelência, aos eminentes colegas e ao nosso decano, no lançamento do livro Pela Passagem dos Meus 15 Anos na Corte, eu disse, as pessoas passam, as instituições ficam. Nós passamos, a cadeira fica. Quem vota é a cadeira. Por isso que eu acho que, mesmo naqueles casos em que já há voto, e exatamente por isso que acabou de ser muito claro o ministro Alexandre de Moraes, os embargos virão e muitas vezes se renovará um julgamento. E para a sociedade fica estranho que nós tomamos uma decisão neste mês e 2 meses depois, em embargos, nós já mudamos, por conta da mudança daquele que é o titular da cadeira. Quem vota é a cadeira, ponto. Então, eu sou a favor de realmente nós revermos esta questão. Irreversivelmente se sabe que vai haver modificação em embargos de declaração, acaba sendo um contrassenso e um desperdício de tempo aqui entre nós. Eu só não gosto dessas idas e vindas e mudanças regimentais, até porque eu mudei o do Conselho Nacional de Justiça em função da orientação firmada pelo Supremo. Muito bem. Essa mudança de entendimento do STF é muito perigosa. Pessoal, temos que ter consciência da realidade, de que o STF é nossa corte maior, a nossa segurança jurídica e a nossa guardiã da Constituição. Pelo menos é o que deveria ser. Dito isso, nós não podemos esquecer que a indicação de ministros do STF é feito por um político, é feito pelo chefe do Poder Executivo, presidente da República. Seja homem ou mulher, né? Dilma, o Temer indicou Alexandre de Moraes, depois Dilma, então, né? Lula indica, Bolsonaro indica. Tá bom. Eu não falo de política aqui, somente quando interfere no direito dos aposentados. Se, em média, nós temos 2 indicações de ministros a cada 4 anos, em média, um presidente, ao longo do seu mandato, vai indicar 2 ministros do STF. Imagine você, se cada ministro novo do STF puder votar livremente sobre matéria já pacificada no STF. Se
um ministro tiver carta branca para decidir o que quiser, independentemente do ministro anterior. Isso vai gerar uma instabilidade nas decisões. Sabe por quê? Olha o que o Alexandre de Moraes falou. Ele falou assim, olha, no mérito a gente está mantendo a decisão do ministro aposentado, mas aí entram com embargos e nos embargos os novos ministros podem votar e acabam alterando a decisão. Só que, nesse caso, os embargos terão efeitos infringentes. A gente sabe que embargos de declaração, para quem é da área do direito, é chamado de recursinho. Não é nem um recurso propriamente dito. Por quê? Porque ele não tem o condão, o poder de alterar o mérito. Ele serve tão somente para suprir uma obscuridade, uma contradição, um erro material. Então, se a decisão foi obscura, teve contrariedade, né, teve obscuridade ou teve algum erro material, ela deve ser corrigida. A única hipótese que pode influenciar no mérito é quando há uma decisão com contrariedade, né? Porque às vezes o STF fundamentou de uma forma e decidiu de outra, ou pouco tempo atrás tinha decidido de outra forma. Mesmo assim, se nós não tivermos uma estabilidade dos votos e das decisões, casos como a revisão da vida toda serão julgados ao longo de anos. Por quê? Tivemos o julgamento do mérito favorável em dezembro de 2022. Em uma manobra jurídica e política, você fica aguardando 3 ministros que eram favoráveis aos aposentados se aposentarem, você indica outros ministros e esses novos ministros, contrários à revisão da vida toda, vão ter o voto com o mesmo peso de ministros que já se aposentaram, mas que participaram do julgamento, participaram das discussões, participaram das sessões. É como se entrasse aquele jogador reserva, sabe? O técnico tá ali, né? O técnico tá ali falando, ó, você vai entrar, você vai fazer isso. E o reserva tá ali, tá no aquecimento. Tá só esperando a Rosa Weber se aposentar. Tá só esperando o Ricardo Lewandowski se aposentar. Tá só esperando o Marco Aurélio se aposentar pra entrar e fazer o que o técnico mandou. O técnico sendo o presidente da República. E eu não tô falando de Lula e Bolsonaro, tá? É direita, é esquerda. Não tô falando disso. Até porque o Bolsonaro colocou o Nunes Marques, que pediu destaque faltando 15 minutos para a vitória dos aposentados, 11h45 da noite, atrasou em 8 meses o julgamento, fez o voto de divergência, mudou o voto em cima da hora para falar que as ADIs iriam interferir na revisão da vida toda. Assim como o Lula colocou o Zanin e o Flávio Dino, que estão fazendo o que estão fazendo. Então, antes de você virar massa de manobra política, vamos saber analisar. Em outras áreas, pode continuar, direita, esquerda. Eu estou falando de revisão da vida toda, eu estou falando de direito dos aposentados. E a grande realidade é, se nós não tivermos o apoio da população, eu sei que você apoia, eu estou dizendo da população em geral, porque tem gente que ainda não entendeu o que se trata de revisão da vida toda, tem gente que ainda não entendeu o que fizeram com as contribuições anteriores a 94. E eu vou fazer uma live do escritório, vou trazer novos artigos escritos por grandes figuras do direito, porque isso é um retrocesso, pessoal. Você poder mudar o voto a qualquer momento, isso é um retrocesso, porque aí vai ser fácil. Aí você espera o ministro se aposentar, você coloca o ministro que você gosta, você dá uma ordem para esse ministro e esse ministro vai lá e cumpre a sua ordem, igual o jogador reserva ali no aquecimento, pronto para entrar. Além disso, pessoal, temos que ter muito cuidado, porque os embargos de declaração, eles não servem para mudar o mérito, mas para que existe o Código de Processo Civil, não é mesmo? Se o STF vai mudar a decisão nos próprios embargos. Então, vamos rasgar o Código de Processo Civil? Vamos fazer isso? Vamos, joga fora. Para que existe Código de Processo Civil se não vai ser seguido?
O advogado tem que seguir o Código de Processo Civil. O juiz tem que seguir. Agora, os ministros do STF não precisam seguir o Código de Processo Civil? É isso que eu não estou entendendo. Temos que ter cautela nesse momento. A gente não pode sair falando assim, vamos rever a resolução e vamos permitir que os novos ministros mudem os votos só porque na hora dos embargos eles vão poder votar. Não, mas os embargos não servem para mudar o mérito. Eles servem para suprir uma obscuridade, uma contradição, um erro material, uma obscuridade. Então, me parece claro que essa mudança de entendimento está dando carta branca para que ou advogados ou a Advocacia Geral da União embarguem, fiquem entrando com embargos. Primeiros embargos de declaração, segundos embargos, terceiros embargos, embargos dos embargos. Porque aí ganha-se tempo, você espera o ministro se aposentar e sabendo que o outro ministro vai ter o seu entendimento. Muito perigoso o que está acontecendo aqui. Vou trazer mais informações nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe. Inscreva-se aqui, é de graça e até a próxima.